Irmãos, agora, dando continuidade à nossa série de exposição na carta de Judas, chegamos hoje no verso de número 12 ao verso 16. Portanto, convido os irmãos para que abram lá em Judas, do verso 12 ao verso 16. Diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Deus Santo, mais uma vez, coloco-me diante de Ti e oro para que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade Tua palavra. E oro para que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que sejam, mais uma vez, iluminados pelo Teu Espírito Santo e saiam daqui abençoados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é aquela parte de Judas em que ele dirige algumas palavras pesadas sobre os falsos profetas, na verdade, contra os falsos profetas. Aquilo que eu já falei aqui e chamamos de xingamentos santos, porque sabemos que contra falsos mestres, contra falsos pastores, falsos profetas, a gente não tem que ter piedade nenhuma, porque eles não poupam as ovelhas. Se a gente deixar com que eles passem sem que sejam acusados de falsos profetas, eles vão sempre continuar machucando o rebanho de Deus. E são xingamentos que nos ajudam a identificar ainda mais quem são e como são os falsos pastores. Diante do que já temos visto até aqui, irmãos, podemos dizer, sem medo de errar, que Judas é o maior especialista em falsos profetas de toda a Bíblia. Isso porque, em tão poucas palavras, apenas 25 versos, ele expõe praticamente todas as características principais que nos ajudam a identificar atualmente aqueles que estão no nosso meio e são também considerados falsos mestres. E aí, com um poder de síntese tremendo, tão poucas palavras, mas ao mesmo tempo um conteúdo muito vasto. Nós podemos ver que Judas nos dá aí um bom norte para que a gente possa olhar para o nosso século, identificar também os falsos mestres. Por exemplo, já vimos que são, fazendo um breve resumo aqui, são sonhadores alucinados, vivem de sonhos, visões, revelações. Já falei aqui em sermões passados que geralmente os falsos profetas são aquelas pessoas que chegam dizendo que tiveram as últimas revelações, os últimos sonhos, chegam dizendo: Deus me falou e manda dizer alguma coisa, que na verdade a Bíblia fala que a revelação está na Escritura Sagrada, e esses falsos profetas sempre vão chegar dizendo que tiveram a última revelação, tiveram o sonho que Deus mandou dizer, e na verdade eles se colocam como superiores espiritualmente. Nada mais são do que pessoas arrogantes que querem dizer que são mais espirituais, que receberam aquilo que você não é capaz de receber. Portanto, eles fazem isso por soberba e arrogância. São dissimulados, são falsos, pregam libertinagem e dizem que a graça e o amor de Deus vão salvar o homem. Por isso pode viver à vontade, pode fazer qualquer coisa, como vimos aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então peque à vontade. E Judas apontava que esses falsos profetas pregavam contra a graça de Deus, diziam que a graça está aí, irmão, portanto, se você pecar demais, a graça vai ser abundante demais, então peque à vontade. Esses falsos profetas falavam isso. Eram amantes do sexo, viviam atrás tanto de mulheres quanto de homens,
nas igrejas a fim de se satisfazerem através do sexo. Então, não apenas os falsos profetas se direcionam para as mulheres, mas também para homens, o que tem sido muito comum também nos dias de hoje. São amantes do dinheiro, vivem a mudar a mensagem de acordo com quem paga mais. Vimos aqui semana passada a respeito de Balaão. Buscam o poder e a liderança de qualquer jeito. Vimos aqui a respeito de Corá, que tentou tirar ali a autoridade de Moisés, querendo ser liderança. Para isso, difama autoridades superiores aqui de duas formas específicas. Na igreja buscam minar a autoridade do líder até tomar o lugar dele, são insubordinados, causando rebelião. E no campo espiritual, como já vimos aqui também, blasfemam até dos demônios, como uma espécie de mostrar que se o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo contra o próprio Satanás, eles, os falsos profetas, ousam fazer isso, porque eles são superiores. Como é que eles fazem isso? Vimos aqui, eles vão para as igrejas e começam a expulsar os demônios, que de fato são muitas vezes, e os demônios se submetem, porque sabem que na verdade não é uma submissão de verdade, eles estão na verdade um brincando com o outro, são amantes, falsos profetas casados com demônios. Então Judas tem falado essas coisas também. E como é que eles fazem isso? Como eu disse, através de shows de expulsão de demônios, algo que os demônios se submetem justamente porque sabe que os falsos profetas estão apenas a serviço deles, para enganar outras pessoas. E vimos na semana passada, finalmente, que eles são filhos de Caim, que foi o primeiro falso profeta, que introduziu a teologia das obras. Caim quis agradar a Deus através das obras, e os falsos profetas estão sempre incitando, o povo a fazer algo para ser salvo, seja dar dinheiro, ou talvez até dar dinheiro. É o evangelho dos falsos profetas, o evangelho de fazer o povo empobrecer e só ele enriquecer. E vimos aqui a respeito da vida de Caim, vimos também sobre Balaão, o pai dos mercenários. Justamente os que se vendem pelo lucro e não pregam o evangelho duro, mas o evangelho que enche a igreja e angaria cada vez mais público para que ele possa enriquecer cada vez mais. E por fim, são também filhos de Corá, o pai dos rebeldes. Pois Corá, que era levita, incitou uma rebelião contra a autoridade de Moisés, porque Corá queria ser sacerdote. Ou seja, queria poder. E esse é o objetivo final, irmãos, dos falsos profetas. Poder, governo, domínio, fama, status. Mas vimos aqui que em Judas, que o tempo todo ele deixou muito claro que a condenação deles é algo irrevogável, é algo certo, assim como foi com os anjos maus, com Sodoma e Gomorra, e como aconteceu com o povo rebelde, que foi liberto do cativeiro do Egito, mas permaneceu em rebeldia e incredulidade. Esse, portanto, é o resumo aí de todos os versos anteriores, até chegar aí nesse verso de hoje. Lembrando só que o objetivo de Judas, desde o início, irmãos, está ali no verso 3, que é equipar, preparar a igreja de Deus para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, lutar pela doutrina, pela escritura, fé aqui como um compêndio da teologia, de fato, indicando, portanto, que essa fé já foi entregue uma vez por todas aos santos, que ninguém venha dizer que tem algo novo. Já está aqui, a Escritura Sagrada. A nossa briga, a nossa batalha é para defender apenas isso, nenhuma outra revelação a não ser a Escritura Sagrada. E a melhor forma de batalhar pelo verdadeiro Evangelho é conhecendo o falso e conhecendo minimamente os falsos profetas. Essa é a razão de Judas. Essa é a razão porque Judas dedica verso a verso para destrinchar as características principais dos falsos profetas desde o Antigo Testamento, passando pelo período de Judas ali até chegar aos nossos tempos. E diante desse resumo, portanto, o verso 12, irmãos, diz assim: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos,
destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas começa dizendo que eles são rochas submersas. E quem pesca, ou quem frequenta, ou já teve a oportunidade de frequentar a praia, sabe que em determinados locais existem algumas rochas submersas, ou seja, não são visíveis aos nossos olhos, e quando um barco, por exemplo, bate nessas rochas, ele pode facilmente afundar. E Judas diz que assim são os falsos profetas, o perigo deles é escondido, eles não mostram à primeira vista, como uma rocha debaixo da água, que ninguém vê, mas só percebe quando está afundando. Isso acontece com os falsos profetas. Isso só reforça, irmãos, a narrativa de Judas, de que eles são dissimulados. A gente viu nos primeiros versos, eles aparentam serem cristãos, eles estão sempre como rochas submersas, escondidas, e quando a gente menos espera, como um navio, um barco que bate, acaba afundando. Por isso que Judas faz essa comparação. Eles são essas rochas escondidas, apenas aguardando o momento certo para destruição, que muitas vezes acontece de forma inesperada, a gente nem percebe. Assim acontece na vida daqueles que são enganados pelos falsos mestres, rapidamente afundam, e quando vão ver, foram enganados. Comeram, beberam falsa doutrina. Em seguida, Judas diz: em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. E aqui, festa de fraternidade era aquela típica festa da ceia do Senhor, onde os cristãos, por causa da última ceia de Jesus Cristo, se reuniam semanalmente para realizar essa cerimônia, que era sempre regada de muita comida, bebida, etc. E esses falsos profetas não só entraram na igreja e assumiram os púlpitos, que é o que Judas acusa aqui, como participavam também das festas, participavam da ceia, tomavam a ceia do Senhor. E lendo esse verso com um contexto, irmãos, a ideia é de que muitos deles se aproveitavam dessas festas para praticarem coisas ilícitas sem pudor, sem recato. Talvez o sexo, que confirma o que Judas já falou em versos anteriores, porque veja a leitura no contexto. Diz assim: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem recato, sem qualquer recato. Ou seja, como rochas submersas, à vista não apresentam nenhum perigo, mas participam das festas, entram dissimuladamente, entram no meio de vocês, começam a se banquetear sem qualquer recato, sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha, e muitas vezes se aproveitam da embriaguez, porque tinha bebida, seja física, porque o vinho, de fato, tinha bebida alcoólica naquela época, e e nem todos, na verdade, se controlavam, principalmente em igrejas dominadas por falsos profetas, ou mesmo a embriaguez espiritual, que era o objetivo principal dos falsos profetas, aquela movida pelo engano, para se aproveitar do povo de alguma forma, e novamente, seja para arrecadar dinheiro ou mesmo para fazer sexo à vontade. E não é surpresa, irmãos, que em muitas dessas festas da fraternidade o sexo rolava solto. A gente for olhar a carta à igreja de Corinto, isso acontecia muito, e Judas aponta aqui que era muito comum os falsos profetas adentrarem nas igrejas e começarem a se misturar, participarem da ceia regada de álcool muitas vezes, e aproveitavam da embriaguez para se aproveitar sexualmente das pessoas. E aí Judas continua: pastores que a si mesmos se apacentam. O povo deles está sempre, a gente poderia dizer, uma linguagem figurada, está sempre raquítico espiritualmente, porque não são pastoreados. Os falsos só cuidam de si mesmos e não estão nem um pouco preocupados com os ouvintes deles, fazem tudo para o benefício próprio, na verdade. Alguém já disse, irmãos, que esses falsos profetas, abre aspas, fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos membros consumidores. Eles olham para o que o povo está se alimentando nesse momento e começa a mudar a sua pregação de acordo com aquilo que as pessoas estão consumindo. Então, repito, fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos membros consumidores.
Na sequência, irmão, Judas continua sua justa acusação, mas agora usando 4 elementos da natureza, que são a terra, mar e céu. Veja, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Essa parte talvez seja mais fácil de entendimento nosso, contextual, principalmente para os goianos, porque quantas vezes nós vemos nuvens vindo, imaginamos que vai cair uma chuva, mas não cai uma gota, e às vezes a gente é enganado pelas nuvens que vêm e vão, e a gente fica desapontado. E Judas fala que esses falsos mestres, falsos pastores são como essas nuvens, prometem grande auxílio espiritual, prometem saciar a sede dos ouvintes, trazer um refrigério à alma, mas como um goiano à espera da chuva. Aí, durante alguns meses, a nuvem vem, aparenta alguma coisa que vai nos saciar, mas vai embora. Assim são os falsos profetas, deixam todos sem alimento nenhum, apesar de prometerem muitas coisas. Veja, por exemplo, que diz Provérbios 25:14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba das dádivas que não fez. Eles prometem, não cumprem nada e ainda se gabam. Na sequência, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Note algo importante aqui, irmãos. Uma coisa é uma árvore em plena estação, na estação certa, que dá o seu fruto. Isso é normal. Mas Judas aponta que eles são árvores em plena estação que não dão frutos. Árvores sem vida, sem raiz, sem evangelho, portanto, sem doutrina verdadeira. E quanto a isso, a Bíblia é clara. Toda árvore que não dá fruto será cortada. Para nada serve. Assim será com os falsos cristãos também, falsos profetas. A gente pode abrir um parênteses aqui e direcionar essa palavra também não só para falsos profetas, que é o caso de Judas aqui, mas para todo aquele que se diz cristão, mas a sua vida não apresenta nenhum tipo de fruto. A Escritura é clara, não sou eu que sou clara, a Bíblia é clara. Aquele que não produz fruto, árvore que não produz fruto, será cortada, lançada para ser queimada. Isso é algo que a gente tem que pensar, olhar para a nossa vida, ver que fruto a gente está dando. E uma das evidências de a gente estar frutificando ou não, é ver se o outro está sendo abençoado por meio da minha vida. Porque, como eu tenho repetido aqui, o fruto, o dom na nossa vida, aquilo que Deus nos dá, ele evidencia quem nós somos, sim, mas ele alimenta o outro. E se, através da minha vida, ninguém cresce, ninguém aprende nada, ninguém é edificado, alguma coisa está errada. Ou a gente é uma árvore que não dá fruto, e a Bíblia fala que o tempo de ser cortado é breve, está próximo. Ou a gente tem que analisar a nossa vida e ver se de alguma forma temos entristecido o Espírito Santo, apagado o Espírito Santo, ou inúmeras outras situações que podemos viver na nossa vida de cristão negligente, mas que a gente precisa tomar alguma atitude aí. Mas o fato é, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada para ser queimada eternamente. E para nada serve, diz a Escritura, algo completamente diferente dos cristãos genuínos. Salmo 1, verso 3 vai dizer: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, está sempre sendo alimentado, direto, junto à corrente de águas. E no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Salmo 1, verso 3, todo cristão, portanto, frutifica. E não tem as folhas murchas, não tem aquele momento em que parece que está murcho de uma tal forma que está morto. Essa ideia aqui não. Mas são como árvores cheias de vida, de alimento sólido, de nutrientes do puro evangelho, com raízes da graça de Deus e com frutos visíveis a todos e disponíveis para que outros sejam edificados, para que outro venha, pegue e coma do fruto. E percebe, irmão, para que o outro pegue e se alimente.
O cristão, portanto, bem alimentado, é fruto para alimento de outro e assim sucessivamente. Assim é a comunhão dos santos. Mas todo cristão fora dessa cadeia é raquítico e ainda contribui para que o outro não cresça por meio do fruto que esse cristão poderia estar dando. Judas ainda diz, na sequência, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Aqui podemos nos lembrar dos grandes tsunamis na história da humanidade, aqueles que não apenas varrem as cidades e destroem, mas provocam também grandes sujeiras, lamas, todo tipo de lixo, etc. Podemos nos lembrar também de praias poluídas, de onde saem todo tipo de sujeira, tudo aquilo que não presta, como garrafa de cerveja, latinhas, saco plásticos, camisa do Goiás, etc. Por aí vai. O ponto é que Judas, irmãos, compara também esses falsos profetas com essas ondas que só trazem sujeira e perigo. E Judas termina o verso 13 com estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui a referência é a meteoros ou estrelas cadentes que aparecem de repente, mas somem com uma velocidade muito grande. Qual é a referência aqui, irmãos? Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, João diz que os anjos maus, os demônios, caíram do céu como estrelas. Então Judas compara esses falsos profetas com estrelas, ou seja, com esses demônios que, assim como caíram em trevas, aparecem também para fazer outros caírem nas trevas. São estrelas errantes, induzindo outros ao erro. Mas Judas diz no final o seguinte: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A questão é que os falsos mestres já têm esse destino traçado. Negridão das trevas para sempre. E todo seguidor do falso profeta também só pode ter o mesmo destino. Por isso que não basta, irmãos, a gente saber quem é o falso profeta. Deve-se acusá-lo e abandoná-lo, já que não existe ninguém inocentemente enganado. Como já falei aqui, torno a repetir, os falsos profetas, na verdade, eles são juízos para aquelas pessoas que não são enganadas, são pessoas que amam o engano, amam ser enganadas, amam o evangelho fácil, amam o evangelho diluído. Não tem nenhum falso profeta enganando ninguém. O povo que está lá sendo alimentado pelo falso profeta, ele está lá porque ele ama ouvir o que ele está ouvindo. Às vezes a gente tem aquela ideia romântica de que o charlatão está enganando o povo. Ok, ele está enganando porque ele está falando um falso evangelho, mas aquele que está ouvindo, a Escritura já fala, vai chegar um tempo que eles vão sentir coceiras, eles não vão gostar de ouvir o evangelho genuíno, eles vão atrás dos falsos profetas. Então, como disse aqui, um se casa para o outro e vão viver infelizes para sempre, um lago de fogo e enxofre. Portanto, não existe ninguém inocentemente enganado. Verso 14 e 15, irmãos. Diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui temos mais uma passagem difícil, mais um verso difícil aí, em Judas. Porque, mais uma vez, Judas aqui cita um livro apócrifo, um livro não inspirado, que é o livro de 1 Enoque. Ele retira essa citação de lá, mas quem já ouviu sermões anteriores aqui a respeito de Judas, porque já lidamos com essa questão, viu que isso não é nenhum tipo de problema para a gente. Já que toda a verdade é verdade de Deus, seja saindo da boca de um ímpio, ou seja saindo da boca de uma jumenta, de uma burra, ou mesmo saindo da sua boca, ou inclusive de livros não cristãos ou apócrifos, como é o caso aqui, como é o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, que citava poetas, filósofos e alguns outros
não cristãos também. E nós entendemos, irmãos, que essas verdades se tornam inspiradas quando registradas na Bíblia. Ou seja, o fato de Judas citar aqui uma parte de Enoque, que é um livro apócrifo, não torna todo o livro de Enoque inspirado, mas torna apenas essa verdade que foi preservada por Deus, essa pequena verdade, e foi usada por Judas aqui para ser registrado e, portanto, ser uma parte inspirada. Isso prova apenas que Deus preservou essa pequena verdade para entrar na Escritura de Deus. E vejamos essa verdade, irmãos. Sabemos que Enoque foi um homem que andou com Deus, a história é bem conhecida, e por ser um homem tão próximo de Deus, Deus o levou para si, sem que Enoque passasse pela morte. Isso a gente vê lá em Gênesis 5, 21, 24. E uma narrativa que foi preservada por Enoque é essa aí do verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Miríades aqui já indica uma grande quantidade, não é? Então, santas miríades, podemos entender uma grande quantidade de anjos vindo com Deus para julgar, não só os falsos profetas, mas todos os ímpios. O ponto aqui é que o juízo não é algo escondido, mas público, seja diante de todos os anjos, essas santas miríades, os anjos vindo com Deus, ou diante de todo mundo. No fim das contas, todos saberão o destino de todos e as obras ocultas de todas as pessoas. Você já parou para imaginar isso, pensar a respeito disso? Vai ser terrível, de fato, para os não cristãos, pois antes mesmo de sofrerem debaixo da ira de Deus, ainda serão expostos publicamente para todo mundo, para que todos saibam todas as obras ocultas. Então, serão antes envergonhados publicamente, perante as miríades, perante os anjos e perante todos os seres humanos também. Algo que não vai acontecer com os cristãos, claro. O cristão não precisa temer isso, pois as obras de Jesus que estarão sobre ele, que serão expostas, como se fossem as obras do cristão, será motivo de regozijo para o cristão, porque se dos ímpios serão mostradas as obras deles, dos cristãos vai ser mostrado a obra de Cristo, e a gente pode ter expectativa, esperança desse glorioso dia. Verso 15: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse verso confirma o que falei anteriormente, que o juízo sobre todos será de tal forma a escancarar a vida de absolutamente todos os ímpios. Diz Judas que Deus vai fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Ou seja, o julgamento de Deus será justo. E todo injusto ficará sem palavras, vai ficar calado diante de Deus. Não vai ousar retrucar e dizer que é inocente. Na verdade, a Escritura vai dizer, lá em Apocalipse, que quando os ímpios forem julgados e lançados ao lago de fogo e enxofre, eles não vão estar lá dizendo: Senhor, tenha piedade de nós, nos dê uma outra chance. Não, a Bíblia fala que quando Deus julgá-los e condená-los, eles vão manifestar ainda mais ódio contra Deus. Se eles pudessem, eles matariam a Deus. Não vai ter ninguém no inferno pedindo clemência, as pessoas vão estar no inferno. Imagina, irmão, se os ímpios estão aqui, com o Espírito Santo de Deus ainda freando para que ele seja tão mal quanto ele poderia ser, ou seja, impedindo que ele faça tanta maldade. Imagina quando ele estiver no inferno e não tiver o Espírito Santo freando a vida dele, ou seja, ele vai fazer toda a impiedade com toda a força, com todo o vigor. E se ele pudesse, ele estrangularia Deus. Não vai ter ninguém no inferno pedindo: Deus, me dá uma chance. Não. Alguém já usou uma metáfora: se Deus abrisse a porta e falasse: eis que convoco para que haja uma segunda chance, eles trancariam a porta na cara de Deus. Leia o livro de Apocalipse, vocês vão ver que todos os ímpios nunca vão se arrepender,
Por isso que a condenação é eterna. Não vai haver arrependimento nunca. Agora note uma coisa importante nesse verso. A palavra ímpio é repetida 4 vezes aí, de 4 formas. Veja, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, primeira, acerca de todas as obras ímpias, segunda, que impiamente, terceira, praticaram acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. No próprio verso, Deus já mostra o grau de impiedade dos homens. Eles são tão ímpios que em cada descrição a respeito deles deve haver a palavra impiedade. Pois eles só sabem agir impiamente, de modo vil e desprezível, e todos eles, no fim, vão reconhecer que a impiedade marcaram a vida de todos eles. Pois praticar impiedade como quem bebe água, e faz o mal sem se arrepender, como quem respira sem perceber. É natural a maldade para eles. Por isso o julgamento será justo e reto. Finalmente, verso 16, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nos lábios dos falsos profetas não há nenhuma palavra de gratidão a Deus. Apenas em público, talvez, eles se expressem, mostrem, mas de forma falsa, que são gratos a Deus, mas seu coração são murmuradores. Perceba que a murmuração é o oposto da gratidão, irmãos. Não dá para, por exemplo, um cristão ser grato a Deus e murmurar ao mesmo tempo. Ou se reclama contra Deus, ou se é grato. Mas os falsos mestres sempre são murmuradores, já que a boca fala do que o coração está cheio, segundo a Escritura Sagrada. Se o coração do falso cristão e do falso profeta é um poço de imundície, não há mesmo espaço para gratidão, para louvor a Deus. Judas fala ainda que esses falsos profetas, irmãos, são descontentes. Nunca serão ou estarão satisfeitos com o que têm, mas sempre vão querer cada vez mais. Por isso reclamam da vida, reclamam de tudo, não estão satisfeitos com nada. Agora, aplicando isso aos nossos dias, podemos dizer que o descontentamento, muitas vezes, é também presente no nosso meio. E isso pode ocorrer com muita naturalidade, sem que a gente perceba, irmãos. Por exemplo, podemos mostrar insatisfação com o que Deus tem feito em nossa vida. Em relação à nossa profissão, em relação ao estudo que temos, ao ministério, família, escola, em várias áreas, e podemos chegar a Deus mostrando que não estamos gostando do que Ele está fazendo. Por exemplo, a gente mostra um coração ingrato. Veja, uma coisa é a gente orar pedindo a provisão de Deus, o auxílio de Deus. Outra coisa é chegar diante de Deus e dizer que você quer que, veja, Deus mude o que Ele está fazendo em sua vida porque você não está gostando. Ou seja, você não está sendo grato com o que Deus está fazendo, com a profissão que você tem, com a faculdade que você está fazendo, com a forma como você está fazendo. Nada está satisfeito, tudo está uma forma que não te satisfaz, é um coração insatisfeito, um coração que, como o apóstolo Paulo aponta ali, algumas pessoas que não aprendem a estar contente com todas as coisas. E as pessoas gostam apenas da primeira parte do verso, né? Eu posso todas as coisas em Deus, porque Ele me fortalece. E aí coloca frases de carro, de para-choque de caminhão, eu posso todas as coisas. E aí, quando Paulo vai dizer quais são todas as coisas, aprendi tanto a ser humilhado quanto ser exaltado, aprendi a passar fome quanto ter fartura. Ou seja, eu posso passar por todas essas coisas porque eu sei que Ele vai me fortalecer, não só quando eu tiver todas as coisas, mas quando eu não tiver nada. E o problema de alguns cristãos é quando não tem nada. A gente não chega como Paulo e fala assim, eu posso confiar em Deus. A gente fala assim, Deus, por quê? E o estranho, na verdade, é que a gente não reclama por que nós somos abençoados.
Porque, irmãos, nós somos pecadores, merecemos o inferno. A nossa reclamação deveria ser: Deus, por que o Senhor é bom ainda? Por que o Senhor me abençoa? Por que o Senhor me deixa respirar? Por que o Senhor me dá saúde? Essa deveria ser a nossa murmuração, entre aspas, a nossa reclamação. Mas Paulo nos ensina que a gente pode ser grato a Deus por todas as coisas, porque podemos saber que Ele vai cuidar de nós, tanto na fartura quanto na escassez. E essa teologia do descontentamento é muito fácil de identificar nos falsos profetas. Geralmente eles vão dizer: chega para Deus, determina a sua vitória, determina a sua bênção, diga que você não aceita isso, profetiza a bênção, diga que você rejeita a doença, você é cabeça, não cauda, e por aí vai, falando essas coisas. Em outras palavras, são pessoas que se dizem melhores do que Deus, pois sabem melhor que Deus como gerenciar a sua própria vida. São pessoas que não confiam na bondade de Deus, na soberania bondosa de Deus, no cuidado dele, preferem acreditar em sua capacidade de gerenciar a vida. Eu fico imaginando novamente o apóstolo Paulo e Deus vendo essa cena de alguém ousando chegar a Deus aos berros e dizendo: Senhor, eu determino ao Senhor. Coloca Deus contra a parede e fala: eu determino que o Senhor faça isso. Eu creio que ou é legião, porque um só, não consigo imaginar. Ou é a gente que tem algum problema realmente de cabeça. Eu acredito que seja gente que precisa de tratamento psiquiátrico, porque nem os demônios ousaram chegar e determinar algo a Deus. Os demônios chegavam para Deus e falavam: Deus, eu posso. Demônios chegavam para Deus, pediam permissão. Homens querem chegar para Deus e ordenar. Olha a loucura. Homens chegam a ser piores do que os demônios, muitas vezes. Judas ainda enfatiza: andando segundo as suas paixões. Isso é típico, irmãos. O único senhor deles é a carne, as paixões carnais. São pessoas sem freio na satisfação dos desejos carnais. Para elas não existe limite. Quando se pensa que praticaram todo tipo de perversão, sempre cabe mais um pouco, sempre tem espaço para mais, pois as paixões são insaciáveis. Elas provocam a fome, mas após o alimento, ela diz que precisa de mais. Provoca sede, mas é insaciável. Como disse alguém: dê 1 centímetro ao pecado, ele exigirá 1 quilômetro. Dê 1 quilômetro, ele exigirá a infinitude da sua vida. Dê uma abertura ao prazer carnal, que em segundos você terá feito tudo o que nunca imaginou que pudesse fazer. Isso apenas nos mostra o quanto o pecado é sério e o quanto não devemos nunca andar à beira dele, pois uma pisada em falso pode destruir uma vida inteira. Esse é o alerta. E quanto a isso, precisamos estar atentos, irmãos, pois para cair basta ser humano. Todavia, se isso acontecer, a Escritura promete que não há pecado tão profundo que a graça de Deus não possa ir e restaurar o pecador arrependido. Diz o profeta Isaías: embora os seus pecados sejam vermelhos como um escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1, verso 18. Esse é o precioso evangelho que alerta contra a seriedade do pecado, mas quando o pecador cai, ou seja, como algo acidental, e se arrepende profundamente, esse evangelho não deixa esse pecador abandonado nunca, mas diz, de forma correta agora: onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça de Deus. Onde um pecador cai de forma acidental e reconhece seu pecado, a graça de Deus é poderosa. E nunca se esqueça de uma coisa, irmãos, está registrado e gravado logo ali na entrada, não sei se os irmãos repararam: Deus lança seus pecados confessados na profundeza dos mares e coloca ali uma placa: proibido pescar. Pecado perdoado por Deus é pecado esquecido por Ele. Ele nunca lança em rosto. E deseja que nós também nunca mais ousemos ir até esse profundo mar
para retirar esses pecados, sejam os nossos ou das outras pessoas que pedem perdão. E muitas vezes a gente está o tempo todo lá pescando esses pecados de volta. Assim como Jesus sepultou na cruz os nossos pecados através da sua morte, que nós possamos morrer para nós mesmos, a fim de sepultarmos os nossos pecados. Morrer a respeito do nosso ego, a fim de que os pecados dos outros que nos pediram perdão sejam também sepultados. Assim devemos fazer com os que cometem pecados, com relação aos nossos pecados do passado também, sepultar de vez, nunca mais ir lá e pescar. Perdoar o outro e se, algo importantíssimo na nossa cultura, no nosso tempo, se perdoar também. Como eu disse aqui no sábado retrasado, os jovens vão se lembrar na sessão de cinema aqui, muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Já parou para pensar nisso, a respeito de algumas coisas que fizemos no passado? Isso pode parecer até uma atitude humilde. Não, eu não me perdoo. Isso aparentemente é algo próximo da humildade, mas na verdade, quando a gente vai analisar o que está por trás disso, é algo prepotente. Pois estamos dizendo para Deus o seguinte: o Senhor me perdoou, mas eu não me perdoo. Ou seja, eu sou melhor juiz do que o Senhor. Na verdade, eu sou melhor Deus do que o Senhor. Porque como é que o Senhor pode perdoar isso? Então, no fundo, quem não se perdoa, quando Deus já perdoou, está apenas pecando ainda mais ao tomar o lugar de Deus, dizendo: tudo bem, o Senhor pode ter falado que perdoa essa atrocidade, mas eu não me perdoo. Isso é arrogância, prepotência, na verdade é um endeusamento próprio, é dizer que é melhor juiz do que Deus, tomando o lugar de Deus. Por fim, Judas encerra dizendo: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, quando não há interesse em algo, alguma coisa, esses falsos profetas são arrogantes, mas quando há interesse, são aduladores, ou seja, são bajuladores. Chegam de mansinho, começam a fazer elogio, são atraentes, começam a se aproximar, porque no fundo há aquele tradicional interesse de dar o bote, cercar mais uma alma. São pessoas que elogiam de falsidade, com o objetivo de ganhar a admiração dos ouvintes, até porque quem não gosta de ser elogiado, comumente são pessoas que se preocupam com um tipo de palavreado, aquela palavra mansa que amacia o ego, vai alimentando o coração, e as pessoas quase que são hipnotizadas, e aí usam todo tipo de técnica a respeito do ambiente, um ambiente escuro, com palavras mansas, aí de forma psicológica as pessoas começam a chorar, até que de forma a adular os ouvintes, eles começam a enganar, começam a falar palavras que fazem com que ele seja cada vez mais admirado, com o objetivo de ganhar a admiração do ouvinte. E aí a pergunta, né? Quem não gosta de ser elogiado? O elogio já é uma porta de entrada para o orgulho. E um homem que gosta de ser elogiado é um típico amante, não só do falso profeta, mas de si mesmo. Mas quando ele não é elogiado, fica meio que com raiva, se afasta, diz que ninguém o reconhece, e assim caminham os homens também em direção aos falsos profetas. E aí, irmãos, não é estranho quando a gente, diante de tudo que Judas tem falado aqui, a respeito da descrição dos falsos mestres, quando a gente olha ao nosso lado, para a nossa sociedade, não é estranho que muitas vezes esses falsos profetas estão cheios de seguidores, têm as suas igrejas lotadas. Isso não significa, óbvio, que igreja boa é igreja vazia, em hipótese alguma. Claro que não. O nosso desejo é que a nossa igreja cresça cada vez mais, mas de pessoas que, acima de tudo, amam Jesus e sua palavra, e amam ouvir a verdade, independente se essa verdade vai ofender ou não. Porque a Escritura diz que o ímpio vive 24 horas do seu dia ofendendo a Deus, e quando a palavra ela nos fere, a gente meio que fica retraído. Mas a Escritura Sagrada diz que a palavra nos fere para nos curar.
palavra que vem muitas vezes para nos disciplinar, uma palavra que vem com um amor profundo em nossa vida. Mas geralmente os aduladores, eles têm esse público que amam serem adulados, amam ter esses mestres aduladores. Certamente eles não ficam em igrejas onde o pecado deles é mostrado, onde se diz que ele deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz, não considerar a vida preciosa demais para si mesmo, mas o reino de Deus, e tudo referente a uma vida mais santa. Ele vai justamente para um ambiente onde ele não é confrontado, e onde não há confronto, não há Deus. Pois Deus sempre está cuidando com amor e zelo daqueles a quem Ele ama. E como devemos ser gratos a Deus por isso, irmãos? Pois sem esse cuidado, já estaremos perdidos atrás dos falsos profetas. Então, como vimos hoje a respeito de Judas e como ele trata esses falsos pastores, sem nenhuma piedade, com inúmeros xingamentos aqui, até porque eles não poupam, como eu falei no início, eles não poupam o rebanho em hipótese alguma. Como diz um ditado muito conhecido nosso, e é verdadeiro, quem poupa o lobo, indiretamente assassina o rebanho. Judas mostra que não se pode poupar na luta contra esses lobos, ao defender a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. E que Deus nos dê, irmãos, a sabedoria para sabermos identificar o verdadeiro do falso. Creio que o objetivo de Deus com essa carta de Judas é preparar o seu verdadeiro povo contra as ciladas de Satanás e contra os falsos mestres. Pois, como vimos, eles não aparecem com chifre e com uma tatuagem na testa dizendo eu sou falso profeta e lobo devorador. Não aparece assim, mas aparecem adulando, bajulando, entram de forma dissimulada, elogiam, sentam nos bancos, entram nos púlpitos, começam a cativar o público. Cativou o público, começa a caminhar a passos largos para o inferno, porque eles sabem que estão indo para lá, mas desejam levar aqueles que amam ouvir o que eles falam também. Que Deus nos ajude, irmãos, e continue nos dando a graça de ouvir tudo aquilo que Ele tem falado através da exposição de Judas, que é uma carta tão rica a respeito do que nós temos visto na nossa sociedade, a respeito daquilo que é a pregação genuína do Evangelho, a respeito dos falsos profetas no nosso tempo atual, e que todas essas características possam nos ajudar a olhar à nossa volta e vermos se temos amigos e pessoas que estão sendo enganadas, que possamos chegar e falar, saia desse lugar. E aí, se ele não sair, a gente sabe o que a Escritura já diz. É porque é mais um falso cristão que não deseja ouvir a verdade. Mas quanto a nós, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade é alertar aqueles que estão sendo enganados para que possam voltar à verdade. E a respeito dos falsos profetas, não poupar palavras, mas termos sabedoria para sabermos quem é o falso, quem é o verdadeiro, e defender a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. E essa fé, irmãos, ela foi garantida com sangue derramado na cruz. Ela foi garantida através de um Deus que foi envergonhado na cruz. E quantos de nós hoje temos vergonha de defender o Evangelho? A Bíblia diz que ele não teve vergonha de ser pendurado, de morrer crucificado. Mas muitos de nós, falo por mim, a começar por esse que fala, quantos de nós somos negligentes na hora de defender a fé, na hora de falar, essa é a verdade do Evangelho, isso não está correto, a Escritura diz isso é heresia, isso é pecado, esse é um falso profeta. Judas está registrado na Bíblia para mostrar que há momentos em que devemos olhar os falsos profetas e mostrar o quanto eles estão perdidos. E olhar para aqueles que estão se perdendo também, com um olhar de misericórdia muitas vezes, e mostrar, esse é o caminho errado, vai por outro caminho. Que Deus nos dê graça e continue nos ajudando. Em nome de Jesus. Oremos a Deus, irmãos.